Tem uma prática trimestral, a gente faz uma vigília com a igreja. Amém. Uma vigília de oração, uma vigília focada na atividade, focada no batismo do Espírito Santo, porque parece, assim, que a igreja, não estou dizendo Marechal, estou dizendo a igreja como um todo, não está ciente desse palco do grande conflito. Então, uma igreja avivada, revivada pela palavra, como é que seria essa igreja no bairro? Uma vez, o pastor Emanuel, uma mensagem que ele trouxe, ele falou assim: se hoje fosse o último dia da igreja de Marechal, a igreja fechasse, não por perseguição, mas fechasse, o problema era fechou. Será que os vizinhos sentiriam saudade? Será que as ruas sentiriam saudade? Se abrisse aqui um comércio, um bom comércio, porque o local aqui é grande, será que seria bem mais visto do que a própria igreja? Ele fez essa pergunta para a igreja: como que a igreja ela tem impactado o bairro? De que forma a igreja tem feito a obra? Irmãos, a gente deseja que a obra ela seja feita, sim ou não? Sim. Desejamos nas tendas, saída missionária, entrega de profetas, leito, ações solidárias, uma ação solidária, né? Todo mundo aqui reunido no domingo, né? Os enfermeiros, seus funcionários, eu amo isso. Mas o que nós aguardamos depois que a gente faz um trabalho? Nós aguardamos o quê? Os frutos. Os resultados. Você não pode plantar um pé de laranja e passar anos, aquele pé de laranja até cresce. Mas cadê a laranja? E você bota tudo, você faz o que fazer, mas nunca dá laranja. A gente está servindo para quê? Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Existe outra videira, não sei falar aqui, né? Mas que vocês são ramos. Mas todo ramo que não der o seu fruto, serve para quê? Para nada. Lá em casa, eu tenho uma videira. Nós somos amigos, né? Não tem mais cachorro agora, né? Eu tenho uma videira lá na minha casa, uma videira. Eu não sei fazer poda. Quem sabe fazer é meu filho. Mas uma vez ela estava tão bonita, tão florida, bonita e florida, e eu vi com aquela encaixe de podar, eu falei: meu Deus do céu, deixou ela toda o quê? Só deixou tudo. Eu falei: por que esse aqui? Não, porque esse aqui dá. Esse aqui não dá nada. Esse aqui não dá nada. O que foi tirado, que não dá nada, foi maior do que ficou. Irmãos, Jesus Cristo ele vai santo, né? Amém. Se não der fruto, ele come. E para dar fruto, precisamos estar o quê? Conectados. Conectados com a sua forma na pregação. Você que não veio ontem na pregação, você perdeu. Mas com certeza foi filmado, foi colocado ali. No grupo da igreja. Vamos orar? Vamos. Fecha a introdução. Somente uma introdução. Vamos nesse momento orar. Senhor, nesse momento vamos abrir a palavra. Fala os nossos corações. Precisamos estar ligados na videira, que é o Senhor, a videira verdadeira. Amém. A nossa videira, Pai, é as nossas questões, é o nosso eu, é a nossa vontade, é o inimigo que se aproveita, Pai. E não dá fruto nenhum. Verdade. Mas ligado no Senhor, teremos fruto. Fala os nossos corações nesse momento, por essas coisas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, diz assim: todos acharam? Amém? Podemos avançar? Pode. Por isso, são exortações à santidade. Como funciona isso? Paulo está trazendo exortações, santidade.
a pessoa que tem encontro com o Senhor, ela começa a fazer o quê? Ela começa a ter mudança. Então fala assim, a partir do versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale o quê? A verdade. Cada um a verdade, com o seu quê? Próximo. Não seja hipócrita, não seja mentiroso. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha isso aí. O membro não fere outro membro. Você já viu o braço piscar outro braço? Não. Então aqui fala, somos membros do outro. Irai-vos. Você pode ficar indignado por uma real situação, mas o que? Não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Você não pode irar e alimentar aquela indignação que fica aqui no coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que está querendo dizer aqui? Você teve um problema, você ficou chateado, mas antes de pôr o sol, você tem que fazer o quê? Se reconciliar. Se reconciliar, perdoar. Remoer é coisa do inimigo. Verdade. Então, se alguém te fere, perdoa. Se for o caso, perdoa instantaneamente. Porque começar a pensar as coisas no passado não vai dar certo. Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que cuidar aos necessitados. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Suja, palavras indecentes, palavrões. Se você tem o costume de falar palavrões, o diabo está colado do teu lado. Ele gosta quando a gente profere palavrões. Ele gosta quando a gente fala palavra suja, palavra imunda. Do cristão não tem que sair palavrões. Palavrões é palavra de maldição. Palavra de maldição. Cristão não pode ter a boca suja, palavra indecente. Não saia da vossa boca palavra torpe, palavras indecentes, palavras imorais. E se unicamente a que for boa para o quê? Edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, eu converso com algumas pessoas e como as pessoas hoje estão vivendo na era da lamentação. Só contam palavra triste. Quando eu converso com a minha esposa, ela fala uma coisa, eu falo, opa, me abençoa. Não vem com palavras de maldição para mim. Amém. Me abençoa. Da sua boca tem que vir palavras que me abençoa. Amém. E da minha boca tem que vir palavras que te abençoa. Amém. Ô, glória. Palavras de maldição não aceita. Isso acontece em nós, Senhor. Então que possamos proferir palavras de bênção para as pessoas. As palavras elas têm que ter poder. As palavras elas têm poder. Dependendo daquilo que você vai falar para uma pessoa, você acaba com ela. Dependendo daquilo que você vai falar com uma pessoa, você levanta ela. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela me contou dessa história que aconteceu na semana. Eu falei, você caiu no engano do diabo. Você não percebeu nada? Irmão, se a gente não tiver uma comunhão íntima, a gente vai fazer coisa imaginando que foi Deus que revelou. Foi Deus que revelou. Deus que nada. Deus não está aí. Tudo que leva à confusão, tudo que leva à dissensão, tudo que leva ao desentendimento não procede de Deus, irmãos. Procede do diabo. Até se você falar assim, eu vou tirar satisfação com aquela pessoa. Cristão não tira satisfação com a pessoa que está arrumando um problema com ela. Cristão, primeiramente, ele ora. E quando for falar, vai falar no Espírito para salvar aquela pessoa. Amém. É assim que funciona, irmãos. Não é briga. E aqui continua, né? Transmita o quê? Palavras que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Amém? Amém. Amém. Longe de vós toda amargura. O que é amargura? Rancor. Tem pessoas que ficam alimentando o rancor vai crescendo, até virar uma doença, até virar um câncer, até virar um problema. Isso aconteceu na minha família. Eu fui vendo o rancor, a mágoa, o ódio, a raiva tomar conta da minha mãe de um jeito tão intenso que ela teve um derrame, uma eclipse na cabeça, um rompimento de tanta mágoa, de raiva, rancor. O rancor destrói. As pessoas estão aí, nesse mundo, infelizmente, para te ferir. Apóstolo Paulo, ele fala assim, nós todos fomos colocados
a prova como um cordeiro nesse mundo aí para a morte. Você que faz um trabalho, você é odiado pelo inferno. E o inferno, além de ter o seu exército organizado para te destruir, ele também olha pessoas. Eu posso usar essa pessoa aqui, eu posso usar essa, eu posso usar ela, para acabar com o seu emocional. Então nós precisamos estar prontos. Então quando nós falamos da oração, viva uma vida de oração, isso não é brincadeira. E Jesus falou: entra no seu quarto, fecha a porta, é você e ele. Amém. E busca o Pai que se encontra o quê? Em secreto. E o Pai que se encontra em secreto, ele vai te recompensar. De que forma te recompensa? Falando ao seu coração, dando força, clareza das coisas, para que você não venha cair o quê? Em tentação. Aí eu falei com essa pessoa ontem, quando eu coloco o pé, estou dizendo por mim, digo isso humildemente, porque eu sou pai filho, mas quando eu coloco o pé ali, no dia de sábado, porque eu sei que sábado tem mais gente, eu já entro preparado. Nada que me falarem vai mexer no meu emocional. Amém. Eu já venho preparado para isso. Não adianta gritar comigo, não adianta virar a cara, não adianta nada, pode cuspir na minha cara. Não vai sair do equilíbrio. Aleluia. Porque eu sei quem eu sirvo. Amém. E ele, eu estava falando para minha família ontem, cuspiu na cara de Jesus Cristo. E qual foi a reação do nosso Deus? A criatura, irmãos, quer pior coisa do que essa. Eu falei assim para a pessoa: imagina um filho cuspir na cara de uma mãe, de um pai, não é um absurdo isso? Chega a ser o quê? Uma coisa horrenda. É mesmo. Mas a criatura cuspiu literalmente na cara do seu Criador. Todo o céu, quando falaram, profetiza, e cuspiram na cara de Jesus, e começaram a dar um murro, colocaram um saco na cabeça dele, começaram a dar um murro na cara dele. Ele tinha poder ali para exterminar todo mundo. Mas qual é o comportamento do nosso Deus? O silêncio ficou. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Nós representamos a majestade do céu. E o nosso comportamento tem que ser excelente. Embaixadores. Se cobre isso todos os dias. Pesa sobre mim. Quem falou que é o apóstolo Paulo? Pesa sobre mim a responsabilidade da pregação do Evangelho. Porque para que eu possa pregar o Evangelho com autoridade, eu tenho que estar vendo. Porque o diabo gosta dos hipócritas que chegam na igreja, que fazem o seu papel, mas no seu dia a dia é um péssimo vizinho, é um péssimo funcionário, é um péssimo marido, é uma péssima esposa, é um péssimo filho, é um péssimo neto. Isso é hipocrisia. Então aqui, exortação à santidade, pregar o que vive e eu que prego, isso é poderoso demais. Amém. Então eu falei para a pessoa: quando eu entro ali, eu entro preparado. Eu não posso ficar aqui desequilibrado emocionalmente, porque eu sei que tem pessoas que foram feridas a semana inteira pelos demônios, e quando entram aqui, entram de um jeito como que vão falar a palavra da gente para te machucar. É ou não é? Sim. Você já passou por isso dentro da igreja? Mas o teu equilíbrio tem que estar como? Mas a luta não é contra essa pessoa, é contra a principal e a potestade. Todos os sábados, não tem aonde, de janeiro até agora. Amém. Todos os sábados alguém me chama para fazer queixa aqui na igreja. Todos os sábados. Meu comportamento é o mesmo. Vou pacificar. Amém. Simples. Não vou para um lado nem para o outro. Pacificar. Somos irmãos em Cristo. Estamos no mesmo lugar e no local, com o mesmo guia. Precisamos estar unidos. Quem gosta de trabalhar de visão, é Satanás. Vamos lá, vamos prosseguir. Longe de vós toda amargura, todo rancor, toda cólera, ódio, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim todo o que? Malícia. A blasfêmia aqui são insultos, irmão. Quando alguém te insulta, você não tem que cair também nessa
nessa artimanha de Satanás. Antes, sede uns para o quê? Para com os outros. Como assim? Como é que eu posso ser um para com o meu irmão? Como? Benigno. Opa, eu tenho que ser benigno? Tenho que ser benigno. Mas se a pessoa for maligna, seja benigno com ele. O seu comportamento é excelente. Combate o mal com o bem. Seja benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E fechando aqui o capítulo 5, 1 e 2. Sede imitadores de Deus, como filho do quê? Amado. Você tem que imitar quem? Quem você tem que imitar? Se tem uma pessoa que você tem que imitar, é Jesus Cristo, irmãos. Não fique pensando que o Senhor vai compreender as falhas suas, você sabendo que você tem que colocar em prática. Você sabe o que tem que colocar em prática, então coloque rápido. Porque o juízo, ele começa pela casa. Você sabia disso? Eu estava lendo o livro Grandes Conflitos essa semana passada, e Deus ele fala assim, aos anjos destruidores: comece pela minha casa e destrua primeiramente os sacerdotes que se encontram à porta. Eu falei, Deus do céu, a liderança, os primeiros passarem em revista serão os pastores. Se não conduzirem a igreja como Deus desejava, pode ter certeza que não terá misericórdia. Nada. Deus não teve misericórdia para com os filhos de Arão. Deus não teve misericórdia para com os filhos de Eli. Deus não teve misericórdia com muitos profetas que morreram perdidos. Teve misericórdia? Balaão teve misericórdia? Não, porque sabia o que tinha que fazer. O anjo chegou a dizer para ele, para o próprio Jesus: se a mula não se desviasse, eu te mataria. Se a mula não se desviasse, eu te mataria. Eu vim aqui para isso. Meu Deus do céu. É o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Quando o juízo começar pela casa, você vai ouvir com histórias horríveis. Mas como é que pode? Como é que isso aconteceu com essa pessoa? Ele era um líder. Está anotado. Faça o que tem que fazer. Aqui está bem claro. Por isso que a apóstolo Paulo fala: peça sobre mim essa responsabilidade. E aqui continua finalizando: andai em amor, como também Cristo nos amou. Andai em amor. O que é andar em amor? Todos os dias tem que ter amor. Você está andando em amor porque Jesus está ao teu lado. Então você tem que agir. Se tem uma coisa errada, você tem que agir. Mas você tem que agir com o quê? Irmãos, existem pessoas que estão na igreja olhando as falhas dos outros. Para. Irmão Alex, olha o que aconteceu ali, eu vi. Pelo amor de Deus, vai orar. Vai orar. A gente não pode ser um condutor das obras do maligno. A gente não pode ser um condutor das setas. Satanás joga seta, atira a pessoa, e a pessoa: não, diabo, eu vou te ajudar, eu vou carregar a sua seta aqui, até essa pessoa, vou dar uma força para você. Tem pessoas que fazem isso para atingir outra pessoa. Amor. O povo de Deus está muito sem paciência. Qualquer coisa quer puxar uma espada para quê? Para a guerra. E eu vou ler aqui uma citação de Ellen White. Alex, ontem aconteceu uma coisa inusitada que eu fiquei refletindo, né? Uma pessoa chegou para mim e, tipo assim, falou que não podia ser boa, que tinha que, tipo, retribuir mal com mal, né? E ela é da igreja. E uma outra pessoa que não é, foi chamada por essa pessoa de barriga branca, porque ela, tipo assim, tudo ela ficava tranquila, ela não... Sim. Eu falei assim, isso não deveria ser o contrário, cara. Quem é que deveria pacificar?
estava dizendo que não era boba, que tinha que revidar, e a outra lá que não tem nada de Deus. Então, e eu olhei assim, eu falei, como é que é? As coisas não avançam. Só Deus. Aqui fala, né? Finalizou aqui, serem imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando você lê essa passagem aqui, você entende o seguinte: como oferta de sacrifício a Deus. A Deus. Aquele sacrifício agradou Deus. Agradou Deus nessa concepção aqui de ver o seu filho. Pensa aí, você que tem filho, pensa em ver o seu filho pendurado no madeiro e sendo torturado. Pensa se isso te iria te agradar. Nem um pouco. Mas por amor que Deus fez por nós, amém, naquele momento agradou Deus. E de que forma? Porque nós somos o quê? Resgatados através dessa morte. Aí nós estamos o quê? Vivendo uma vida de miligrados. Qualquer coisa que acontece na igreja, eu vou sair. Irmãos, na peneira da sacudidura só vai ficar os fortes. Amém. Os equilibrados, os amorosos, os porteiros e os bondosos. Vai ficar só esse para ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Se não for assim, vá a peneira para embora. Nós estamos com pouco tempo para nos preparar. A irmã Márcia diz assim, no livro Reavivamento Verdadeiro, a maior necessidade da igreja, página 10. Abrir a porta para o adversário. Eu gosto muito desse livro, irmãos. Esse livro, a compilação. Abrindo a porta para o adversário. Diz assim: quem é o adversário? Satanás e seus anjos. O adversário não tem permissão de ler os nossos pensamentos. É, porém, perspicaz, observador, e nota as palavras registradas e adapta habilmente suas tentações, de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam ao seu poder. Ele vai anotando o quê? As palavras que estão sendo faladas. Ele vai ajustando agora as tentações. Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não dando expressão em palavras ou ação, Satanás seria derrotado. Quando você está ali e você, numa real situação, demonstra uma expressão no rosto, até mesmo sem falar, ele já sabe o que você está analisando. Então ele vai olhar assim e falar: vou fazer uma tentação ali, vou trazer uma tentação, ou então palavras. Satanás seria derrotado, pois ele não poderia preparar suas sedutoras tentações para adaptar ao acaso. Mas quantas vezes, por sua falta de domínio próprio, os que dizem cristão abrem a porta ao adversário, divisões, até amargas dissensões que infelicitariam qualquer comunidade mundana, são comuns na igreja, porque é tão pouco esforço para controlar os sentimentos errôneos e reprimir toda a palavra de Satanás que você possa aproveitar. Não é isso que acontece hoje? Então, assim, divisões e dissensões que lá fora seria um problema, é comum agora na igreja. Assim que surge uma discórdia de sentimento, a questão é exposta diante de Satanás para a sua expressão. Olha isso, sendo oferecida a oportunidade de usar sua sabedoria e a habilidade de serpente para dividir e destruir o quê? A igreja. E diz que a porta do inferno, presta atenção no que eu vou dizer aqui. A porta do inferno, irmão, ela não vai prevalecer contra a igreja. A gente sabe que não vai. Mas ela vai prevalecer contra muitos que estão do quê? Na igreja. Eu conheço igreja, irmão, que foi fechada por divisões e dissensões. Não me diga que Satanás não teve êxito. Ah, irmão Alex, aqui é uma igreja, agora não é mais. Mas cadê a igreja aqui? Não, os irmãos brigaram. E outra coisa, eu estou falando isso que eu ouvi. Se você for lá, você tem que escolher o lado. Eu tenho que escolher o lado, se congregar lá. Mas você não vai ficar em pé nunca, hein, pastor? Ele fez de tudo, mas
querem. Falei, então deixa eu ficar nele isso aí. E fechou, irmãos. Satanás teve esse com ele. A porta do inferno não entrou, destruiu, tudo destruiu. O inimigo não vai ter êxito com aqueles que se colocam. Então, se o inimigo ele entra bombardeando a nossa igreja, haverá um fogo contra fogo. E essa que eu falei com Deus isso. Tá bom, Senhor. Então nós vamos bombardear o inimigo com oração. Vamos ter uma igreja de poder puro de oração. Vigília em cima de vigília. 10 horas em cima de 10 horas. Amém. Unidade em cima de unidade. É o que ele vai receber em troca. Amém. É o que vai dizer aqui, Marechal. Amém. E vai ter pessoas que não vão gostar disso. Verdade. Ele vai ser convidado a sair. Porque aqui será uma igreja de ora. Amém. A minha casa será chamada de casa de oração. Amém. Amém? Oh, glória, que isso aconteça, Quando os Senhor. malditos olharem para essa igreja, eles vão dizer assim: essa casa aqui entendeu que deveria ser uma casa de oração. Amém. Agora nós estamos com os braços espetatados. Vamos ficar olhando, mas eles estão entendendo. Amém. É isso que eles têm que ver. Porque isso não pode se cumprir aqui. E como líderes, irmãos, nós vamos lutar em nome de Jesus Cristo. Para que ano que vem a igreja de Marechal seja uma igreja reconhecida como uma igreja de oração. Aí sim, quando nós vamos fazer o nosso trabalho missionário, aí veremos os resultados. Amém. Não sairemos com uma dúvida de resultados, sairemos com a certeza de irá haver resultados. Amém. Eu creio, Senhor. Porque como foi falado aqui ontem, o Pedro e o João falou: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho que dar aqui, eu vivo isso. Eu digo, talvez o aleijado, mas o que vocês têm? Se eu não tenho dinheiro, eu tenho Cristo. E eu te digo, levanta no nome de Jesus. Eles estavam prontos. Eles não fizeram uma oração para levantar aquele homem. Fizeram oração? Porque eles estavam o quê? Preparados. Não fique pensando que a gente vai para um combate, mas antes disso, faz um treinamento raso, para ter efeito. E a gente convida a majestade do céu, o Senhor Espírito Santo. Vai conosco agora. Vem com a gente. Eu com vocês. Vocês não me chamaram, vocês não me convidaram, vocês não fizeram um momento para poder esclarecer para vocês o que eu preciso que vocês façam. Vocês não me chamaram em nada. Eu e com vocês vão sozinho. E quando a gente volta com uma alegre, com uma felicidade superficial, acreditando que o trabalho que foi feito foi maravilhoso, mas resultado? Nada. Verdade. Velho engano. E o diabo fica ali na porta, batendo palma. Velho engano. Vocês são todos trouxas, teve êxito nenhum. Vocês não saíram com o poder que eu sei. Vocês não se reuniram antes. Vocês não fizeram um momento de oração, nem um cadinho de jejum. Como que vocês pousam e lá fora, que é o meu recinto, tirar pessoas da minha mão? Nunca! Enganam vocês. Verdade. Não é isso que está acontecendo? Essa igreja não quer ouvir isso. O que a igreja quer ouvir? Mentiras. Contos. Velho engano. Então, eu estou lendo. Ninguém está dizendo. Finalizando. Para dividir e destruir a igreja. Grande prejuízo há em toda a dissensão. Os amigos pessoais de ambos os lados tomam partido ao lado do seu respectivo amigo e assim abre mais a brecha. Olha isso, irmão. Quando eu leio isso, eu vejo as pessoas me chamando e conversando. Eu não vou nessa linha. Eu não vou tomar partido. Vamos trabalhar em oração para que o Espírito Santo trabalhe no coração de um e de outro. Amém. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Eles geram-se e multiplicam
Satanás e seus anjos operam ativamente para ometer uma colheita da semente assim semeada. O que nós temos que fazer? Usar o braço? Não. Há um confronto. Você lembra de Davi? Quem é você, circunciso, para afrontar o Deus de Israel? Eu estou vindo contra você com pau e pedra. Eu não sou um cão. Eu sou o servo do Deus vivo. E você não afrontou somente o povo. Você afrontou o Deus dos exércitos. Outro vem contra ti. E arrancarei a tua cabeça. E darei os abutres naquele momento. E o que a Bíblia fala que Davi fez naquele momento? Correu em direção a quem? Àquele gigante. Mal sabia que a morte se encontrava na frente dele. E Deus iria humilhar aquele povo chamado Filisteu como um jovem, um garoto. O que eu vou querer dizer? Há um confronto. E a gente não vai retroceder 1 milímetro. A gente vai avançar. Primeiro que é visão? Sim. A gente vai dar para ele que? Oração intensa. Ficar de oração na igreja. Passaremos a noite inteira orando e louvando o Senhor. Amém. E qualquer pessoa que te procurar nos cantos da igreja para falar com o outro, opa, para. Esse não é o espírito que nós temos que ter aqui. Amém. Vamos orar agora, vamos orar para essa pessoa. Repreenda isso, a E Deus. vai ser repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque também, irmãos, a gente não vai retroceder. E isso é uma guerra. E a guerra, ela vence com o quê? Com o poderio bélico, mas também com muito o quê? Estratégia. E quem vai nos dar toda a estratégia para que possamos avançar é o Senhor Deus do Espírito Santo. E aí, por isso que nós vamos ser uma igreja urgente, vitoriosa, cheia de pessoas sendo batizadas. Porque a gente entendeu o conflito e nós vamos agir de forma diferente. É assim que vai ser. Não será diferente. Essa foi a igreja que Deus levantou esse bairro e nós vamos cumprir com esse propósito até o time do Estado mandar fechar. Amém. Mas quando o Estado mandar fechar, não haverá mais espaço desses bancos em nome de Jesus Cristo. Eu creio. E é assim que a gente avança. Coloca em prática. Que você possa ter uma semana que vai ter, se assim você acreditar, uma semana de vitória. Amém. Eu recebo, Senhor. Aleluia. Palavras que vão ter a sua boca serão palavras para edificar. Quando você usa a palavra pejorativa, palavras que modificam, você está sendo instrumento na mão de Deus. Irmão Alex, aconteceu alguma coisa. A pessoa me feriu. Tenha calma, respira fundo e ora por ela. Primeiro momento, você fala para a pessoa o quanto ela amava de Deus. Essas são as armas. Você não vê esses feitos. E assim você vai ver Deus fazer uma obra no seu coração de uma forma poderosa. E quando você entrar aqui, principalmente no sábado, você vai entrar reduzido, cheio de poder e glória dos altos. Que Deus te abençoe. Que Deus também me abençoe. Que nos dê uma semana de vitória. Vamos ficar em pé. Irmãos, só a vitória nos interessa. Amém. Nenhuma outra coisa me interessa. É vitória. Todos os dias vitória. As lutas estão aí, mas todos os dias, quando eu fim da noite e eu for descansar, eu tenho que falar, Senhor, muito obrigado, porque hoje foi um dia que o Senhor me deu vitória. Amém. Todos os dias vitória. Até aquele dia que passar um dia perfeito. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Sempre, Senhor. Apóstolo Paulo fala que nós não somos daqueles que retrocedem. E a igreja de Marechal, para a tua honra e glória, ela não vai retroceder 1 milímetro. Nós vamos avançar com o poder dos altos céus, Senhor. O poder que vem de tuas mãos. A resposta já foi dada, Senhor. Nós vamos ter uma igreja urgente, uma igreja poderosa, uma igreja que ora, que será reconhecida no céu. A igreja de Marechal será reconhecida no céu como uma igreja que ora, Senhor, como uma igreja que busca a tua palavra, como uma igreja forte, uma igreja que vai impactar esse bairro, Senhor. Porque foi o sonho dos pioneiros de fundar essa igreja, um dia, de impactar esse bairro inteiro, Pai. E nós vamos encontrar com esses sonhos dessas mulheres. E falaremos que fomos da igreja de Marechal e vimos poderosos milagres acontecer ali. Amém. Porque entendemos que sem Jesus
passando, não tem como. Então o Senhor nos ajuda a avançar de uma forma vitoriosa, olhando para cima, que as nossas palavras a partir de hoje venham ser palavras que edificam, que exaltam o seu santo nome, mas também fazer palavras que também ajudem as pessoas assim, ei, Pai, porque o inimigo tem trabalhado, Pai, e muito, e nós não vamos ficar de braços cruzados. Assim seja. Nós vamos trabalhar muito mais ainda para o Senhor. Assim seja. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. E se o Senhor age mais, quem impedirá? Louvado seja o santo nome. Sempre. Eu venho para casa agora, vai componente, muitos anos, por essas coisas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém? Ô glória! Ô glória! Aleluia! Aleluia!